Olá, é uma alegria poder estar junto com você nessa live especial de quarta-feira, da família Shalom e dos amigos que estão conectados conosco. Eu tenho boas notícias para você. Nossa semana foi muito abençoada, eu estou bem, minha família está bem, a igreja está bem, as pessoas que contraíram a Covid-19 estão todos sendo cuidados em casa e não temos ninguém no hospital. Temos visto grandes milagres da parte de Deus no meio da igreja nesses dias. Estamos muito gratos, a igreja está bem saudável, muita gente participando das lives de oração, também muita gente, né, participando dos cultos online. E estou muito grato mesmo, estou muito contente com o que nós temos experimentado e vivenciado com a igreja nesses dias. Eu sei que não é o que eu gostaria de estar com vocês, reunindo presencialmente, aquelas reuniões abençoadas, cultos abençoados, mas é o que a gente tem agora, aprendendo muito, crescendo muito, e em áreas que eu nem imaginei. A internet não era algo que eu era apaixonado, mas agora estou me apaixonando e muito grato a Deus por esta ferramenta preciosa que Deus tem deixado para a igreja usar nesses dias. E as lives têm sido uma oportunidade, né, no meio da semana da gente estar conectado. E hoje eu convidei um amigo muito precioso que vai estar repartindo com você o que Deus tem colocado no coração dele nesses dias. E é um pastor que sempre nos inspirou, desde a primeira vez que esteve, né, com a gente na Shalom. Ele abençoou, sempre teve uma palavra muito específica, uma palavra muito direta ao coração da igreja. Cada vez que ele esteve conosco, ele foi usado de uma forma marcante na vida da igreja e dos nossos amigos, pastores de Curitiba, do Paraná, do Brasil, nos eventos que já participamos juntos. E sempre, todas as vezes, não apenas na Shalom, mas onde eu tive a oportunidade de ouvir esse homem de Deus, sempre fomos muito abençoados. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Tem uma palavra muito boa para você, para o seu coração, para a sua família. Eu quero agradecer antes pelo quilo do amor que vocês trouxeram, a grande oferta no domingo passado, para a gente poder abençoar muito, né, os necessitados da nossa igreja. Muito obrigado por sua generosidade, que já era grande, mas nesses dias de pandemia tem se apresentado de uma forma extraordinária. Muito obrigado de todo o meu coração, em nome da rede Amor e Cuidado, que tem servido aqueles que passam por provações duras, né, nas suas famílias nesses dias. Então, eu quero apresentar para vocês o meu querido amigo, pastor da Hillsong de Portugal, uma igreja inovadora, relevante, inspiradora, pastor Mário Rui Boto. Olá, meu amigo, como está você? Seja muito bem-vindo à nossa live. Olá, amigo Adilon, está tudo bem? É um prazer estar de novo contigo e também com toda a igreja Shalom, de quem já tenho muitas saudades. Nós também. Aquele estacionamento está vazio agora, amigo. Tem que voltar a encher de novo. Logo, se Deus quiser, logo vai estar cheio de novo. Ô, Mário Rui, me fale, sua família está bem? Tudo bem por aí? Sim, graças a Deus, a família está bem, a igreja está bem, estamos todos bem com as nossas lutas, não é? Os nossos desafios, mas graças a Deus estamos todos bem. E dá notícia do amigo especial, Zé Paulo, como é que está? Zé Paulo está bem também, está no ativo, mas está bem, graças a Deus. Ele já tem mais de 70 anos, a gente tem procurado protegê-lo um pouquinho, não é? Porque ele gosta sempre de estar de um lado para o outro, mas ele, graças a Deus, está de saúde, está bem, está animado.
Ele é dê um abraço a ele, em nome da Shalom, toda essa família. Ele é muito amado. Nós sempre lembramos demais. Eu tinha a expectativa de ter encontrado você e o Zé Paulo em março, né? Estava já saindo para minha viagem para nossas igrejas lá em Guiné-Bissau. E naquela semana tudo fechou e aí parou tudo, né? Mas assim que abrir, preciso estar lá. E aí, se Deus quiser, eu vou poder ver vocês. Vai ser um tempo Ótimo. muito, muito bom. Mário Rui, é uma coisa bem engraçada que está acontecendo. Domingo, eu assisto, né, os seus cultos, eu sempre gosto de ouvir você e aprender com você. E aí, domingo, eu estava vendo o Carlito estava pregando, eu acho que no seu último culto, e aí eu fiquei Sim, pensando, que interessante, né? O Carlito estava em São Paulo? estava em São Paulo. E, rapaz, o mundo agora ficou tudo muito perto, né? É, e bem mais barato. E... eu fiquei pensando nisso. Falei, meu, se o Carlito fosse, né, até Lisboa para pregar, despesa de hotel, de viagem, tudo, e aí ele está pregando normal, como se estivesse lá com o pessoal. Gente, isso vai ser uma inovação assim demais. Eu acho que a gente vai usar muito isso, né? O que você acha? É assim, nada substitui a presença das pessoas, não é? E eu creio que a igreja é muito a ver, é construída, a base da igreja é a comunhão, a ligação entre as pessoas. O que isto vem mostrar é que nada para a igreja. É impossível parar a igreja. É verdade. Eu prefiro estar junto, eu prefiro estar no auditório, eu prefiro estar com o pastor Odilon, abraçar as pessoas. Não tem igual a isso. Isso não tem igual. Mas, não sendo possível, não quer dizer que a igreja pare. A igreja é como a água. Encontra sempre um caminho para furar. Que coisa. Ô, Mário Rui, e essa ideia, por exemplo, agora que a gente está experimentando essa igreja online, que eu estou aprendendo. Você já é um cara, tá anos e anos e anos na nossa frente. Primeiro, você tem uma cara de artista, né? Todo bonitão, todo feito, né? Para o virtual. Então, eu estou aprendendo. Eu acho que muitas igrejas, né? Você já tinha uma boa experiência. A Hillsong é pioneira, né? Uma igreja inovadora e sempre nos inspirou muito. Mas nós, eu e muitos pastores, tivemos que entrar agora na internet, estamos aprendendo ainda a lidar com isso. A igreja está aprendendo, por exemplo, a igreja americana já é uma igreja que lida muito bem com o som e a imagem, tem aqueles cultos lá nas extensões que o pastor grava antes, então eles já estão bem adiantados. Mas nós, no Brasil, estamos aprendendo agora. No começo era muito estranho, ainda é um pouco estranho. O brasileiro é muito afetivo, né? Eu acho que a igreja, de uma forma geral, no mundo, ela é relacional. Agora, eu te pergunto, você acha que, depois que passar tudo isso, que voltar, vai existir uma igreja virtual, assim, pessoas que só vão participar do virtual, contribuição, palavra, esse é o mundo dela. E uma igreja presencial, como é que você acha que vai acontecer depois nessas duas áreas? Olha, eu não tenho uma resposta, como é que eu ia dizer, uma resposta 100% segura a isso, nós não sabemos. Eu creio que nada substitui o presencial. A necessidade que as pessoas têm do afeto, e a igreja tem muito isso. A igreja não é só a palavra, o cantar, a igreja tem muito do afeto, do antes e do depois do culto, não é? Do toque das pessoas, o abraço, a próxima. Isso é insubstituível. Isso, portanto, eu acho que não é uma coisa ou outra. Ou seja, o online não substitui o presencial. Agora, eu acho que ficamos todos bem mais despertos para o potencial que o online tem de chegar muito mais longe. O online chega aonde nós não imaginamos que ele chegue. Ou seja, o online é como que uma rede enorme que nós lançamos. Ou seja, ele não vai substituir o presencial, eu não acredito nisso, mas ele pode alimentar o presencial. Eu acredito que muitas pessoas
poderão se juntar à igreja começando no online. A primeira experiência, o primeiro contacto que elas terão, eventualmente, será no online. Porque o online é uma rede imensa. Enquanto o presencial tem, vamos dizer assim, no presencial, as questões geográficas são fundamentais. Quem vive em Curitiba procura uma igreja em Curitiba. A partir que passa online, a geografia já não interessa. A pessoa não escolhe por causa da geografia, não é? Não escolhe. Então, a pessoa escolhe pelo interesse. E eu acredito que até como ferramenta de abertura de novas igrejas, o online é uma coisa incrível. Porque tu podes estar a falar para uma pessoa em Manaus, a milhares de quilómetros de Curitiba. E ela decidir que é esta igreja, a Shalom de Curitiba, que ela quer assistir. Não é? Então, nós nunca sabemos o que é que daí pode surgir. Eu acho que essa é a grande lição que nós aprendemos do potencial da igreja online. Ela não, na minha opinião, ela não substitui a presencial, porque não se substitui comunhão. É impossível. A comunhão é uma base de edificação da igreja. Mas ela pode ser e vai ser, e quem se chegar à frente no online vai conquistar mais terreno, ela será uma excelente, ou será talvez a maior ferramenta de alcance de novas pessoas. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu vejo nos cultos de vocês aí uma coisa muito interessante que vocês já pegaram, que nós tínhamos muito no presencial, isso é uma característica da igreja, que é o convite para as pessoas entregar a sua vida a Cristo no final da pregação. E eu vejo que vocês conseguiram levar isso de uma forma muito natural para os cultos, muito natural. E eu queria perguntar para você, como tem sido o resultado de pessoas entregando as suas vidas e conhecendo a Jesus agora nesse tempo, através do online? Nós continuamos a ter decisões, embora no presencial os números eram maiores, porque o presencial tem uma coisa que é a atmosfera do momento e que ajuda as pessoas a tomar uma decisão do momento, não é? Que o online não tem essa atmosfera de estar na presença de Deus numa sala, num auditório cheio de gente. Isso é insubstituível. Até para pregar, isso é insubstituível. Não é? Eu tenho umas saudades disso enormes, não é? De sentir a atmosfera da adoração de uma sala cheia de jovens à frente. Isso é uma coisa que não substitui. Mas é o que eu costumo dizer, nós não podemos ficar agarrados ao que perdemos. Temos que usar o que temos agora. Agora não é possível ter isso, vamos agarrar no que temos. E a realidade é que nós continuamos a ter decisões todos os domingos. Decisões todos os domingos. E continuamos a avaliar como é que podemos comunicar melhor, porque as pessoas têm algum, por causa da proteção dos dados, etc., no online, em preencher formulário, etc., existe algum cuidado. Então nós temos que ser muito criativos, nós usamos muito os chats, não é, de conversação do YouTube, Facebook, Instagram, IGTV, para as pessoas usarem emojis se quiserem tomar decisões, etc., para desinibi-las, mas é assim, nós temos que usar aquilo que temos. Neste momento, nós não temos reuniões presenciais, então temos que usar o que temos. Tenho muitas saudades de ver as pessoas a pular à frente de alegria, etc. Mas agora não é possível. E temos que encarar isso. Olha, agora não é possível, isto é o que temos, vamos fazer o melhor com aquilo que nós temos. Porque quando ficamos ligados ao que perdemos, não usamos o que nos resta. E Deus sempre faz milagres com o que resta. Sempre. Esta é uma mensagem que identifica tanto você. Eu ouço os meus amigos, né, aí no Brasil, pastores em reuniões. Ainda hoje de manhã eu estava em alguma rede e um pastor amigo estava mencionando isso e ele falou: quem fala isso é Mário Rui. Quem fala isso é Mário Rui, porque realmente você tem nos inspirado, né, a olhar para aquilo que a gente tem. No começo, né, dessa crise toda, primeiro dia que eu fui fazer o culto online lá na igreja,
a cidade estava fechada, eu tinha ficado toda semana dentro de casa, porque eu já tinha feito 60 anos e a minha família não queria que eu saísse de casa e tudo. E aí eu fiquei a semana toda dentro de casa. Domingo peguei o carro para ir para a igreja, cidade, um silêncio, um silêncio. Eu chego naquele estacionamento enorme, tudo vazio, entro naquele enorme prédio, aquele silêncio, meu amigo. Aí eu fui pregar, eu falei, eu acho que é o fim do mundo, Jesus veio e só ficou eu, como é que eu vou pregar para quem agora? E aí eu pregando aquela palavra, né, lembrando, é o que eu tenho, eu não tenho outra coisa, lembrei de você, eu não tenho outra coisa senão esse pouquinho, né, essa ferramenta para mim pequena, mas depois eu fiquei sabendo que o alcance era enorme. Então, eu penso que nesses dias, e eu fiz uma oração, eu disse, Deus, eu não gosto disso, eu não gosto desse ambiente, pregar para o silêncio não responde a gente, eu não gosto, né, de não ver as pessoas, eu não gosto de nada disso. Mas eu disse, Deus, se eu não gostar disso, eu não vou poder te servir com alegria. Eu não vou poder alcançar o coração das pessoas, é o que eu tenho. Então me ensina a ter alegria nisso aqui, a ter alegria, né, no culto online, a ter alegria nas gravações, a ter alegria nas lives. E aí, sabe o que eu fiz? Aí eu procurei convidar os amigos mais íntimos do meu coração e da igreja também. Aqueles que eu sabia que iriam trazer alegria, que não iriam trazer nenhum estresse para mim na entrevista, né, da live, aqueles que comunicariam com a igreja porque conhecem a igreja e aqueles que nos inspirariam que esse caminho pode ser um caminho de Deus. Eu tive que aprender porque eu achava que na internet não dava para adorar a Deus, só se adorava a Deus no presencial. Mas eu aprendi, dá para adorar a Deus na internet. Eu também achava, Marirui, que na internet a gente não podia amar uns aos outros. Mas como eu aprendi que isso é verdade, né? Eu estou tão longe de você, nós estamos longe uns dos outros. Eu vi o Carlito falando com a sua igreja, o amor do Carlito pelo seu rebanho era tão real, mesmo que virtual. E eu sei que você falando para o nosso povo hoje, e para os amigos do Brasil, eles percebem, né? É possível demonstrar amor na internet. E uma outra coisa, né? Tudo isso eu aprendi com o pastor americano, é possível alcançar os perdidos. Eu acho que essa é a grande novidade. Nós vamos poder ter uma dimensão de evangelismo que nunca a igreja presencial, mesmo a igreja da televisão, ela não conseguiu esse alcance. E hoje, né, as fronteiras se abrem, o mundo ficou ao alcance de qualquer um de nós. Um pastor simples de uma igreja pequena, que ele tenha um pouquinho de visão e paixão pelo perdido, ele vai conseguir alcançar. A igreja mesmo pequena, hoje ela pode trabalhar fazendo missões. E a igreja maior, que tem mais condições, então, ela pode ir muito mais longe do que ela um dia sonhou. Tudo isso faz a gente pensar que Deus sempre usa qualquer tragédia da humanidade para revelar o seu amor, para revelar o seu poder e para proteger ou dar condições de que nada apague a luz da igreja. A igreja brilha. Você usou o exemplo da água. Eu gosto de usar o exemplo da luz, né? Quando a luz brilha, ela vai indo, ela acha um lugarzinho que, se tem uma frestinha, a luz passa. Dá para você ver que ela está ali. E eu vejo a igreja, né, nesses dias se mostrando tão bonita, tão. Eu estou surpreso. Eu vou te falar uma das coisas. Eu quero que você fale um pouquinho, né, para a gente logo ideia sobre isso, mas eu estou muito maravilhado com a força da igreja. Me parece muito lá a igreja de Atos, né? Que se espalhou, um foi para um lado, outro foi para o outro, mas essa igreja, aonde ela conseguia aparecer, ela aparecia forte. E eu vejo assim a igreja nesses dias também. Aparece, eu acho que foi, não sei quem foi, mas veja, Hollywood está tudo parado, as filmagens, tudo lá, aquelas coisas, e a igreja tão simplesinha, está na internet de manhã, de tarde, de noite, pregando, se apresentando, ocupando espaço, criando conteúdo. Isso é uma coisa
é maravilhoso realmente da parte de Deus. Agora me diga uma coisa, antes da gente entrar naquele assunto lá que eu quero pedir para você falar. O que você acha que vai ficar dessa crise, de uma coisa boa gerada na crise, que a igreja deu por conta na crise? Ela não sabia que ela podia algo, mas na crise ela viu que ela pode. E depois da crise vai ficar. O que você acha que vai ser? Olha, a primeira grande lição que esta crise trouxe à igreja é que a igreja é capaz de fazer mudanças grandes e rápidas que muitos líderes sempre pensaram que não. Eu às vezes falava com alguns líderes de mudança e eles diziam, isso é mais na tua igreja ou na igreja porque é mais jovem, aqui é mais difícil, aqui não dá, aqui demora muito tempo. Com a crise pandémica tiveram que mudar numa semana. Numa semana faziam reuniões presenciais, na seguir online. Sem reuniões, sem preparação, sem treinamentos, sem nada. Toda a gente teve que mudar e conseguiram mudar. Uns melhor, outros pior. Toda a gente conseguiu mudar. Então isto é a prova de que a igreja tem uma capacidade de mudança maior do que aquela que nós pensávamos. O grande problema de mudança não é a igreja, são os seus líderes, que pensam que a igreja não muda. Muda mais depressa do que nós pensamos, Odilon. Numa semana todo mundo mudou. Todo mundo mudou. Todo mundo mudou. De presencial para online. Não houve anúncio, não houve preparação. Não diz, olha, daqui a 3 meses vai mudar. Não! Numa semana. E não houve, eu não conheço um relato, não conheço uma história de uma igreja que tenha fechado. Nenhuma. Então, a igreja conseguiu mudar numa semana, de um formato para o outro. Às vezes falo com pastores, a nossa igreja está neste modelo, é muito difícil sair deste modelo. Ficou provado. Numa semana a gente consegue mudar de modelo. Numa semana! Queres mudança maior do que mudar presencial para online exclusivo? Numa semana, às vezes, a minha igreja tem um modelo assim há muitos anos. Isso numa semana dá para mudar. Que grande lição que todos nós aprendemos. A segunda coisa que eu acredito que vai ficar é exatamente a força do online. A força da ferramenta online foi desperta na mente de todos nós. Nós percebemos a força do online. Eu não sei qual é os números que vocês têm e calculo que no Brasil sejam bem maiores em termos de rácio, de percentagem, de grandeza, porque as redes sociais no Brasil é um fenómeno incrível. O Brasil é dos países onde há mais atividade e adesão às redes sociais no mundo. Mas no nosso caso, aqui em Portugal, beira-mar plantado, país pequeno, numa Europa mais conservadora, em que as redes sociais não são tão fortes como no Brasil, o nosso rácio de assistência, comparando o presencial para o online, é de 1 para 9. Por cada pessoa que assistia presencialmente, estão a assistir 9. Eu calculo que no Brasil, em muitas igrejas, é capaz de ser o dobro, por causa do alcance das vossas redes sociais. Mas no nosso caso, 1 para 9. Por cada pessoa que vinha à nossa igreja presencialmente, 9 estão a ter contacto agora online. É a nossa média, o nosso rácio médio por semana no online. Isto imagina, é uma capacidade de alcance absolutamente incrível. É uma rede de pesca que nós temos nas nossas mãos sem precedentes. A tecnologia, e não é preciso ter muita tecnologia ou muito equipamento para fazer. Nós estamos aqui os dois a falar de 2 smartphones, não é? De 2 celulares. Eu, por acaso, estou com um iPad. Mas 2 equipamentos que toda a gente tem. E estamos a fazer aqui uma live que vai ter centenas ou milhares de viewers. Entende? Então, nós vamos entender o poder que isto tem para o alcance. Eu acho que nenhum pastor, e aqueles que o fizerem estão a ser muito pouco sábios, nenhum pastor
nunca mais vai desprezar a ferramenta online. Nunca mais. Amém. É verdade. Eu sou um deles. A outra coisa que eu acho também é que vamos depois valorizar muito mais o presencial. O estar com as pessoas, que é a grande saudade que as pessoas têm. Toda a gente diz, pastor, está a ser incrível a experiência online, incrível mesmo o que Deus está a fazer, mas a gente sente saudades de estar uns com os outros. Então eu acho que uma não compete com a outra, uma ajuda a outra. Este é o meu, vamos dizer, feeling para o pós-pandemia. O Mário Rui, eu acredito mesmo que, vou fazer um pequeno comentário nesse ponto, a impressão que eu tenho é que a igreja vai poder correr muito mais com essas duas pernas que eu chamo. Que agora, de alguma forma, Deus está usando tudo isso para completar a igreja ou para empoderar a igreja, sem que ela, porque se ela fosse escolher, ela não escolheria. Muita gente não escolheria isso. E Deus disse, deixa eu dar um jeito. Como ele fez a perseguição em Jerusalém, não dava como esparramar aquele povo de tanto que eles se amavam, ele disse, eu vou fazer uma coisa, não que eu vou fazer, mas eu vou aproveitar uma situação e vou dar ao meu povo uma ferramenta que vai fazer com que eles se tornem muito mais efetivos na evangelização, na pregação, e eles vão aprender, porque Deus dá sabedoria, eles vão aprender a mexer com isso, e eu vou usar essa ferramenta na mão deles. Por outro lado, também, quando voltar, a gente vai ser tão fortalecido na comunhão, que a gente já era forte, mas eu acho que a igreja vai ter uma mensagem para uma sociedade individualista, uma sociedade isolada do valor, né, dos relacionamentos. Agora a igreja vai se fazer ouvir, porque as pessoas vão entender que a sociedade não pode viver isolada, como parece que estava caminhando para o isolamento social por vontade própria. Aí, quando foi colocado o isolamento, elas falaram, não, nós não queremos esse negócio aqui, a gente vai precisar. Então, acho que Deus vai trabalhar tudo isso de uma forma sobrenatural. Eu creio que as pessoas vão dar mais valor também ao estarem juntos. Acho que um vai alimentar o outro, o online vai alimentar o presencial. Eles não competem um com o outro, eles alimentam-se um ao outro. É o que eu creio que vai acontecer. Eu também creio de todo o meu coração. Eu gosto de imaginar que algumas características da igreja já existiam e agora elas estão sendo fortalecidas. E algumas gente achava que não, a igreja não ia manter aquelas características e ela manteve. E ainda acrescentou alguma coisa nova. E o que você tem visto, além disso que você já falou? Eu creio que a igreja revelou a sua natureza divina. A natureza da igreja não é terrena, é celestial, é divina. E, portanto, é indestrutível. É indestrutível, é impossível parar a igreja. Isso ficou bem claro para toda a gente. Eu partilhei com os meus líderes, Odilon, e também partilhei com a equipe do Global Kingdom do Brasil há, creio que 15 dias, já não me recordo, uma semana, 15 dias, há cerca de 12 lições que eu aprendi sobre a igreja em tempos de quarentena. Eu partilhei isto com os meus líderes e partilhei também, como eu te disse, com os pastores do Global Kingdom do Brasil. Eu vou pôr aqui os meus óculos porque já me custa ver ao perto. Então, eu podia encontrar outras, mas estas são lições da vida da igreja em período de quarentena que eu aprendi. E a primeira coisa que eu aprendi é que a igreja é mais resistente do que aquilo que aparenta. A resistência da igreja é muito superior àquilo que aparenta. A igreja muitas vezes aparenta uma fragilidade que não é verdadeira. Aparenta, mas não é. Muitas vezes nós confundimos a humildade da igreja com fragilidade. Mas a humildade não é fragilidade. Aliás, a humildade
eu creio que a pandemia mostrou que a humildade é uma força e não é uma fragilidade. Portanto, a igreja é mais resistente do que aquilo que aparenta. A segunda coisa que eu aprendi é que a igreja precisa menos de mim, de nós, do que aquilo que eu pensava. Isso é verdade. Precisa menos de mim do que aquilo que eu pensava. Só que isso é libertador para nós. Saber que as coisas não dependem assim tanto de nós como nós pensávamos. Então eu aprendi isso. A igreja precisa menos de mim do que aquilo que eu pensava que ela precisava. A terceira coisa que eu aprendi é que a igreja é mais unida do que aquilo que alguns proclamavam. Não só a igreja local em si, como as igrejas locais entre si. São mais unidas do que aquilo que alguns proclamavam. Porque na hora da aflição e do aperto, nós ajudamos todos uns aos outros. É verdade. Porque isto é da natureza da igreja. É por isso que eu sou um bocadinho cético em relação àquelas pessoas que estão sempre a falar que há falta de unidade e que há falta de unidade e que temos que fazer mais coisas em conjunto por causa da unidade. Eu não sei se isso realmente... Eu não sei se os programas em conjunto são manifestações de unidade. Porque, repara, há igrejas que são diferentes. Diferentes no seu propósito, diferentes no seu formato, diferentes na sua abordagem das coisas. Uma não é mais importante do que a outra, mas são diferentes. E é muito difícil. Eu penso que até poderá ser prejudicial forçar igrejas diferentes a trabalharem em modelos iguais. E há pessoas que pensam que a unidade é isso. É fazermos uma coisa todos juntos. Mas sabem, a unidade revela-se na natureza da igreja. Quando é preciso, ajudamos uns aos outros. Verdade. Quando é preciso, a gente cerra fileiras e combatemos uns com os outros. É essa a verdadeira unidade da igreja. Eu aprendi que a minha igreja era mais unida do que aquilo que eu pensava e que a igreja, no seu todo, é mais unida do que aquilo que eu pensava. Eu quando pensei, bem, agora não vamos poder ter reuniões e nós estávamos numa senda de crescimento incrível, de alcance, etc. Eu agora vou perder muita gente, eu agora com o online, há muita gente que vai desligar, muita gente que vai perder o seu entusiasmo, o seu compromisso, e isso não aconteceu. Não aconteceu. A igreja, no fundo, vê lá isto, a igreja era mais unida do que aquilo que o pastor pensava. Mas isso é ótimo. Meu Deus, boa notícia. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. A quarta coisa que eu aprendi é que a igreja é um organismo, nós já falámos disso há pouco, a igreja é um organismo vivo e que se adapta e muda rapidamente. Muda rapidamente. A igreja é um organismo vivo, adapta-se e muda rapidamente. São os seus líderes que são resistentes à mudança e que têm dificuldade em adaptar-se a novas realidades. Não é a igreja, são os seus líderes. Não é? Isso foi uma grande lição que eu aprendi nesta pandemia. É que não há dificuldade nenhuma em nenhuma igreja em se adaptar rapidamente. Está provado. Todas. Tradicionais, mais modernas, grandes, pequenas, em cidades, em aldeias. Todas. Com muito recurso, sem recurso nenhum. Todas fizeram uma mudança radical em 7 dias. É incrível. Todas. A igreja experimentou uma mudança global, conjunta, transversal a todas as denominações, a todas as dimensões, a todas as localizações, países desenvolvidos, menos desenvolvidos, todas, ao mesmo tempo, em 7 dias, a igreja deu uma prova que mudou radicalmente em 7 dias. A partir de agora, Odilon, quando ouvires um pastor dizer assim, pastor Odilon,
com a minha igreja isso não dá, isso demoraria anos a mudar. É mentira. Ele é que demora anos a mudar. A igreja muda em 7 dias. Uma lição que eu Grande aprendi. verdade. Quinta lição. A igreja é indestrutível por agressão exterior. É impossível destruir a igreja atacando-a por fora. A igreja só se destrói atacando por dentro. Por dentro. Por fora é impossível. Impossível destruir a igreja por fora. Seja com o que for, por que for, com que armas for, é indestrutível. E isto leva-me ao 6º ponto, à 6ª lição. É que a igreja, e agora com a pandemia nós ficamos todos a saber um bocadinho mais de imunidade, sistema imunitário, imunidade de grupo, essas coisas todas, ficamos todos especialistas nesse tipo de linguagem. O sistema imunitário do corpo de Cristo, que é a igreja, provoca desenvolvimento e crescimento no corpo quando este é agredido por agentes exteriores. Ou seja, o nosso sistema imunitário defende-nos de agressões exteriores. No caso do coronavírus, há sistemas imunitários que o conseguem vencer. Ou seja, a pessoa fica infectada pelo vírus, mas não desenvolve doença. São os chamados assintomáticos, sem sintoma. A pessoa recebe, mas o sistema imunitário conseguiu vencer o vírus e não há manifestação de doença. Porquê? Porque esse é o propósito do nosso sistema imunitário. Combater tudo aquilo que o vem para agredir. Ora, o sistema imunitário do corpo de Cristo é o sangue de Jesus. Amém. Amém. Então, qualquer coisa que venha atacar a igreja, a nossa defesa não somos nós. É o sangue de Cristo que circula no seu corpo, não é? E que faz esta coisa extraordinária. Quanto mais o corpo é atacado, mais forte ele fica. Quanto mais o ataca, mais ele se desenvolve. E esta foi uma lição que eu reparei nesta quarentena, nesta pandemia, é que aquilo que pensávamos que seria um ataque impiedoso à existência da igreja, tornou-a fortíssima, mais forte. Aleluia, verdade, verdade. Mas isso não é por minha causa, nem por tua, nem pelas estratégias que temos, nem porque somos muito inteligentes e temos uma grande visão. Não, não, não. É pelo sistema imunitário da própria igreja, que é o sangue de Jesus. Experimentem atacar o corpo de Cristo, que a resposta dele é crescimento. Que e fantástico. A história da igreja prova isso. Sempre que a igreja era atacada por fora, expandia. Sempre. Sempre que a igreja é atacada, expande-se, cresce. Isto não tem a ver com estratégia, isto não tem a ver com modelos, isto não tem a ver com liderança, isto tem a ver com a natureza do corpo. Meu Deus. Portanto, é um descanso para nós, é a natureza. Verdade. Ataquem-nos que a gente cresce. Porque não tem como. Não tem como. É a natureza do corpo de Cristo. Então eu chamo o sistema imunitário do corpo de Cristo. Que é o sangue de Jesus. Sempre que o corpo é atacado, o sistema imunitário provoca desenvolvimento e crescimento no corpo. Nunca atrofiamento. Sempre desenvolvimento e crescimento. 7ª coisa que eu aprendi, Odilon, é que os membros da igreja são mais comprometidos do que aquilo que aparentam. Verdade, verdade. A gente às vezes aparenta uma certa falta de compromisso, mas esta pandemia mostrou que havia muita gente que parecia estar descomprometida, mas que afinal, na hora do ataque e da aflição, eles mostraram que estavam com a igreja. Eu estava falando a alguns pastores que estavam preocupados com a área financeira, não é? Pelas reuniões fecharem, etc. E eu disse, uma das coisas que vocês têm que mostrar ao vosso povo é que vocês confiam neles.
eles não se vão esquecer da igreja. Eles não vão esquecer. Eles vão se lembrar dos filhos que foram salvos na igreja. Eles vão se lembrar daqueles que foram curados na igreja, daqueles que estavam prontos para acabar com a vida e receberam esperança, daqueles que estavam desesperados e receberam ânimo. Todos nós temos uma história que a igreja teve um impacto positivo na nossa vida. Quando ela está ali à mão de semear, a gente quase toma tudo por garantido. Quando a gente perde o contacto, a gente lembra-se. Eu não quero perder isto. Então, os membros das nossas igrejas, não é? Eles são bem mais comprometidos do que aquilo que eu pensava. Omar, é uma coisa bem interessante, amigo, de ver nossas igrejas aqui no Brasil e fora, e as igrejas dos meus amigos, grandes e pequenas. Todos nós ficamos surpresos porque estávamos preparados para uma diminuição abrupta das entradas. Eu tinha dentro de mim, é óbvio que isso vai acontecer. E não aconteceu. Mês após mês, as pessoas se mantiveram fiéis, até mais. Como diz você, até alguns que nem eram tão fiéis. Só pode ser porque os recursos vieram de uma forma sobrenatural, algo extraordinário, extraordinário. Eu acho que isso é uma grande lição para nós, que às vezes avaliamos pela aparência o compromisso das pessoas, mas estes momentos mostram que quando há o aperto, o compromisso está lá. Porque as pessoas têm memória. Elas foram tocadas, a vida delas mudou pelo contacto pela igreja. Só o pensamento da igreja deixar de ser presente para eles faz com que eles, não, isso não vai acontecer. Entende? Eu aprendi isso também. Onde é que eu estava? Oitava lição. A igreja precisa de edifícios, mas muito menos do que aquilo que eu pensava. Outra verdade. Ela precisa, mas menos do que aquilo que eu pensava. Essa foi a oitava lição. A nona. Inovação é amiga da igreja, ao contrário da ortodoxia da forma. Eu quero explicar isto. A inovação é sempre amiga da igreja. A inovação nunca fere a igreja. O que fere a igreja é uma ortodoxia das formas, dos formatos ou dos modelos. Se houve coisa que nós todos aprendemos, é que a mudança, a inovação, sempre traz benefício. Agora, a ortodoxia da forma, do formato, do modelo, é que é prejudicial à igreja. Eu acho que se nós, pastores que não aprendam esta lição, vão perder muito no futuro. De percebermos, foi uma grande lição, dizer assim, o formato, o modelo, isso é o menos importante. O importante é constantemente nos adaptarmos e mudarmos. E esta pandemia obrigou-nos a todos a fazer isso e provou que resulta. Verdade. E provou a todos, seja de que modelo for, todos. Então, essa coisa do apego quase emocional, é quase um apelo dogmático ao modelo da minha igreja, à forma da minha igreja, ficou mostrado que é mais prejudicial do que útil. Agora, a inovação é muito útil. Uma das coisas que todas as igrejas fizeram neste período foram inovar. Todas inovaram, umas mais, outras menos. Umas inovaram daqui para ali, outras daqui para aqui, mas todas inovaram. Todas inovaram e todas passaram com distinção, com nota positiva esta pandemia. E isso é uma lição que todos nós aprendemos. Todas as igrejas inovaram. Mesmo a mais humilde e pequenina teve que inovar. Mesmo aquela que o pastor só usou um celular para fazer as suas reuniões, ela inovou. Usou uma coisa pequenina, mas inovou, fez. Isso mostra o poder da inovação. E eu creio que já disse aí na Shalom que a minha definição de inovação não é ter
o que mais ninguém tem. Inovação é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Fantástico. E eu acho que a igreja aprendeu isso. Esta foi uma grande lição. 10ª lição, estou quase a acabar. A igreja tem mais recursos, está mais bem equipada e preparada do que aquilo que aparenta. Nós sempre, e basta falar com os líderes, todo líder quer mais recursos. Eu não sei se não é assim contigo. Todo. Não há nenhum líder que chega ao pé da gente e diz: não, pastor, o que eu tenho é suficiente. Todo quer mais isto, ou mais aquilo, ou precisa de todo, não é? Principalmente quando a gente apresenta uma visão ou um projeto, toda a gente diz, todo mundo, para fazer isso, então a gente tem que ter isto, tem que ter aquilo. Esta pandemia mostrou que aquilo que a gente já tinha foi suficiente para fazer aquilo que a gente não fazia. Porque a gente não teve tempo para nada. A gente não teve tempo nem para comprar um equipamento novo. Verdade, tinha, tem que ir para a frente. Verdade. E fez-se. Porque a igreja tem mais recursos do que aquilo que nós pensávamos. Porque o recurso da igreja não está na organização, está nas pessoas. É lá que está o recurso da igreja. Porque é elas que são a igreja. Então, a igreja ou seja, tem mais recursos, está mais bem equipada e preparada do que aquilo que aparenta. Nós não tivemos tempo de fazer treinamento para a igreja online. Nada. Nada. Mas fez-se. E continua a fazer-se. Claro que estamos a aprender, estamos a melhorar, mas não foi um impedimento para não fazer. Que grande lição! Que grande lição! Imagina se nós entendêssemos isso em épocas normais, em tempos normais. O poder de mudança e de inovação que não haveria na igreja. Então, 11ª. Períodos de provação revelam novos dons e dão à luz ideias disruptivas. Eu não sei se estão familiarizados com o conceito de ideia disruptiva. É aquela ideia que surge e que cria como que um terremoto naquilo que existe. É como que uma ideia nova que põe em causa tudo o resto. Não é? Toda a gente fica, uau, isto vai mudar tudo. Não é? Então, períodos de provação, não é? Revelam novos dons e dão à luz ideias disruptivas. Novos dons porquê? Porque neste período, pessoas que até estavam meio paradas e meio adormecidas, tiveram novas oportunidades. Novos dons vieram ao de cima. Novas habilidades e capacidades que antes, no formato tradicional, não tinham muita importância e, de repente, ganharam uma nova importância. E isto leva-me a uma conclusão neste ponto. É que provação é fertilidade na igreja. A provação é o terreno mais fértil para a igreja. Há uma fertilidade muito grande na provação. Por exemplo, nós aqui, pessoas menos envolvidas, pessoas que, ajudavam, de repente, por exemplo, no online, das câmaras, muita gente ganhou uma importância maior. Chamou muita gente. Pessoas que deram um passo em frente para servirem mais a Deus como nunca. Então, as crises são férteis em novos dons. E as provações é a fertilidade da igreja. Sempre que há uma provação na igreja, é porque há fertilidade a nascer. Há ali fertilidade. Vão nascer coisas novas. A seguir a uma provação, vem sempre coisas novas. Porque a provação é a fertilidade da igreja. E em último lugar, 12ª. A igreja é imparável pela sua natureza e não pela sua forma. Aquilo que torna a igreja imparável não é porque o pastor Mário tem uma visão muito grande, ou porque a Hillsong tem... Esquece. Aquilo que torna a igreja imparável não é a sua forma, é a sua natureza.
Natureza. A natureza da igreja é que a torna imparável. E isto é muito importante para um líder. Um líder que aprenda a descansar em Deus no que diz respeito ao governo da igreja tem uma revelação dupla e complementar, que é a natureza transcendente da igreja e a necessidade de o líder constantemente aprender e crescer. O que é que eu quero dizer com isto, Odilon? Eu quero dizer que se houve coisa que eu aprendi nesta crise pandémica, é que a natureza da igreja é transcendente. Não é pelas minhas capacidades, esquece. É a natureza da igreja. É transcendente. É inexplicável. Não tem explicação. É divino. É semente divina. É sopro de Deus sobre ela. Não tem outra explicação. E nós temos que entender que o que torna a igreja imparável é a sua natureza. Mas isso traz também uma responsabilidade acrescida ao líder, que é a necessidade de continuar sempre a crescer e a aprender. Sempre. Ora, se a natureza da igreja é transcendente e a igreja é imparável pela sua natureza, se eu sou um líder nessa igreja, eu tenho que ter um comportamento de constante crescimento e aprendizagem. Constantemente. Eu não posso fazer parte de uma igreja imparável e eu ser estagnado. Eu não posso estar ligado a uma coisa que por natureza é imparável e eu estar estagnado. É porque eu não estou ligado. Há aqui qualquer desconexão. Entende o que eu estou a dizer? Aquele líder que diz assim, a igreja que é imparável, por isso eu não tenho que crescer. Então é porque está desconectado. Se estiver conectado a uma coisa que é imparável, ele vai se renovar, ele vai crescer, ele vai aprender. Não tem como. Porque a locomotiva é a igreja. A igreja, a natureza transcendente da igreja arrasta o líder atrás dela. Porque se o líder está na mesma, é porque ele está desconectado. Porque a igreja é imparável. Imparável. Transcendente. Se eu estou ligado a uma coisa transcendente e imparável, eu próprio tenho que me obrigar a crescer, a aprender. Eu quero saber mais. Porque eu estou ligado a uma coisa que constantemente está em inovação, em crescimento. Tu disseste, Hollywood está parado com todos os seus meios e a igreja continua. Não dá hipótese. Odilon, não dá hipótese a nada. Não vai dar hipótese. Pré-Covid, no Covid, pós-Covid. Ela vai Glória estar aí. a Deus. Então, como é que eu posso ser um líder em algo que é imparável e eu estar estagnado? Não faz... Há qualquer coisa que não está bem ali. Não é? Então, como é que eu posso liderar liderar numa coisa que por natureza é crescente, imparável, sempre? Impossível. Há uma desconexão. Verdade. Muito grande. Então, isso mostrou-me, a natureza imparável da igreja mostrou-me a necessidade que eu tenho de constantemente aprender e crescer. E pronto, estas foram as minhas 12 lições na pandemia. Meu Deus, Mário Rui, tu sabe que nesse momento que a gente está gravando essa live agora, está acontecendo algo extraordinário que surgiu agora nesse final de semana. Um dos nossos líderes que trabalha comigo na Igreja de Crianças, ele decidiu, fizemos uma live e ele gravou aquela live e ele fez uns recortes e fez um conteúdo para a internet. Eu falei, mas eu nem sabia que ele mexia com essas coisas. E aí, agora, eu fiquei sabendo que é ele que está gravando, junto com o Zaqueu, que está gravando essa live. O Zaqueu e o Ezequiel, pela primeira vez, estão trabalhando na gravação dessa live. E eu sei que eles faziam muitas coisas, eu tenho uma equipe muito boa de comunicação, mas eu não sabia jamais eu imaginei que esses dois fossem capazes de atuar nessa área. É fantástico.
Maria Rui, simplesmente fantástico o que está acontecendo com a igreja nesses dias. E fantástico foi você traduzir essa realidade que às vezes nós não percebemos com clareza nessa live para os nossos irmãos e para os nossos amigos do Brasil. Eu tenho tanta gratidão por você, eu tenho tanta gratidão por sua equipe, eu tenho tanta gratidão pela Hillsong aí de Portugal e do mundo todo. Eu sou grato a Deus e eu queria deixar uma palavra do meu coração e do coração da Shalom para você, de Filipenses 1:3. Nós, da Shalom, damos graças a Deus por tudo que nós lembramos de você, Maria Rui, fazendo sempre com alegria súplicas por você, pelo Zé Paulo e por toda a sua família e igreja nas nossas orações. Amém. E agradecemos pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia que eu te conheci, lá na Igreja do Carlito até agora. E eu estou plenamente certo que aquele que começou em nós e através de nós esta boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o Senhor continue te inspirando, que o Senhor continue te dando graça, guardando você, Obrigado, guardando amigo. sua família, guardando esse povo lindo aí. E nós aguardamos você presencialmente com o Zé Paulo em Curitiba. Você Estou pode dar uma ansioso. Estou ansioso por voltar. Grande abraço, amigo. Shalom. Abraço, obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Deus e obrigado abençoe. pelas orações. Obrigado. Amém. Separados como nunca, juntos como sempre. Shalom. Nós Amém. confiamos em Deus.